Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Direito Digital. Este é um podcast apresentado por mim, Ana Frazão, professora de Direito Comercial e Econômico da Universidade de Brasília, e por Caitlin Mulholland, professora de Direito Civil da PUC do Rio de Janeiro. Este é um espaço de debate sobre os diversos temas que envolvem a nossa vida cotidiana, que está cada vez mais digital. Vocês podem ouvir nossos episódios nas plataformas de streaming ou no site www.podcastdireitodigital.com.br. Hoje vamos falar sobre um tema que já foi considerado teoria da conspiração, mas que a cada dia ganha contornos mais reais: a teoria da internet morta. Você já teve aquela sensação estranha de que algo mudou na internet? De que os conteúdos parecem cada vez mais genéricos, as interações menos autênticas e que, no fundo, algo essencial se perdeu? Pois é, você não está sozinho. Nos últimos anos, uma teoria ganhou força e vem assombrando quem cresceu acreditando que a internet era um espaço de conexão real entre as pessoas: a teoria da internet morta. Segundo essa ideia, a web que conhecíamos morreu, mas não foi do nada, nem por um colapso. Ela teria sido lentamente tomada por máquinas, bots e inteligências artificiais que agora dominam o fluxo de informação, criando e distribuindo conteúdo em uma escala nunca antes vista. E acredite, os números sustentam esse medo. Hoje, quase 50% do tráfego na internet já é gerado por robôs. Mas não aqueles robozinhos simpáticos dos filmes. Muitos são bots criados para manipular debates, espalhar desinformação, enganar sistemas e, claro, manter a roda da economia digital girando. E aqui vai um dado ainda mais insano: 99% do conteúdo postado na internet em 5 anos será gerado por inteligência artificial. Agora, pare e pense. Se quase tudo que você vê online está sendo criado por máquinas, quem realmente está no controle da conversa? Curiosamente, quando essa teoria começou a circular lá por 2021, o medo era outro: o de que os algoritmos estivessem transformando as pessoas em robôs. A internet estava se tornando um ambiente tóxico, onde tudo parecia fabricado para prender a nossa atenção e induzir reações automáticas. Mas o que ninguém esperava era o que aconteceu depois. Os robôs não só passaram a influenciar, como também começaram a produzir o próprio conteúdo. Ou seja, a internet não morreu, mas algo definitivamente mudou. A rede, que antes era feita por humanos, para humanos, virou uma espécie de arena onde as máquinas falam com máquinas e nós, bem, estamos só assistindo. E isso não é ficção. Um estudo da McAfee revelou que 77% dos usuários de aplicativos de relacionamento já se depararam com perfis gerados por inteligência artificial, incluindo fotos criadas por algoritmos, e 26% acabaram flertando com robôs sem perceber. Isso levanta um debate ético e jurídico importante. Até que ponto interações online podem ser consideradas autênticas, quando a maioria delas já não é mais realizada entre seres humanos? Se tudo continuar nesse ritmo, existe uma grande possibilidade de que, no futuro, a ideia de uma internet feita por humanos pareça tão ultrapassada quanto um telefone de disco. Ronaldo Lemos, especialista em tecnologia, descreve essa mudança de um jeito quase poético. Diz ele: para gerações futuras, essa ideia poderá parecer antiquada ou até grotesca. Uma internet humana como um cobertor feito de retalhos, esquecido em algum canto mofado do passado. Isso significa que estamos condenados a viver em um universo digital dominado por IAs, onde nunca mais saberemos se estamos falando com uma pessoa de verdade ou apenas com um algoritmo que aprendeu a imitar a humanidade. Bom, essa é uma discussão que vai muito além da simples nostalgia. A pergunta que fica é: se a internet está morta, quem ou o que está escrevendo a história agora? Você acha que isso não te afeta? Pense de novo. A IA já está ditando o que você lê, o que você assiste e até o que você pensa ser verdade.
Mas será que ainda dá tempo de puxar o freio? É sobre isso que vamos falar nesse episódio. Ana, a internet está mesmo morta ou apenas evoluiu para algo que não reconhecemos mais? Você acha que mudou alguma coisa na forma como a gente interage online nos últimos anos? Você tem percebido isso também? Com certeza, Caitlin. Não sei se dá para a gente dizer que a internet está morta, eu acho até que não, mas certamente que houve muitas modificações e a gente percebe claramente o quanto a nossa própria percepção do que é a internet, do que é esse espaço comunicacional, ela mudou ao longo dos tempos. A gente já teve a oportunidade de comentar em episódios anteriores o quanto no início dos anos 2000 a promessa da internet era extremamente libertadora, era aquela ideia de que finalmente estávamos neutralizando tempo, distâncias geográficas, poderíamos ter acesso ao mundo inteiro em termos de conhecimento, de materiais e também de pessoas. Depois a gente viu que não era bem assim. Lidar com excesso de informação é muito complicado. A gente precisava, então, das chamadas plataformas digitais, os gatekeepers informacionais do nosso tempo. Isso já gera, então, uma grande mudança. E naquele momento se pensou que essas plataformas pudessem ser as novas praças públicas. Porém, logo depois, a gente se viu diante de um desafio adicional. Uma coisa é se precisássemos dessas plataformas para ter acesso a interações humanas ou conteúdos produzidos por humanos. Acontece que, em muitos casos, essas plataformas não só se utilizam de algoritmos, mas são também alimentadas por algoritmos delas próprias ou mesmo de terceiros. E aí vem a grande questão, que é a questão do fluxo inautêntico. Isso é realmente um grande problema, sob vários aspectos, porque torna aquilo que seria a nova praça pública do nosso tempo numa praça altamente artificial. E não é sem Uhum. razão, a gente vai desdobrar certamente essa discussão ao longo do episódio, que quando a gente vai pensar nos princípios éticos sobre a utilização de inteligência artificial, nas questões que devem prevalecer em uma regulação desse ambiente informacional na internet, sempre a questão da transparência aparece como um ponto fundamental. Ou Sim. seja, seres humanos deveriam ter o direito de saber quando estão interagindo com máquinas. Eles Uhum. deveriam saber não só quando essa interação é orgânica, quando ela é natural, quando não é, como também as motivações por trás dessas interações. Eu estou recebendo um conteúdo porque ele é publicitário, porque ele está impulsionado, ou é um conteúdo que me foi direcionado em razão do meu perfil. O que tem acontecido na prática é que a expansão dessa característica da internet, que está se tornando cada vez mais artificial, ela não é nem mesmo perceptível facilmente. Tamanha é a obscuridade, a falta de transparência na gestão desse fluxo informacional. Então, Uhum. a gente já viu as estatísticas, né? Se hoje 50% do fluxo informacional é gerado por robôs ou por inteligência artificial, a gente já passa a ter uma artificialização desse debate público. Ou seja, isso chega a ponto de dizer que a internet está morta? Talvez não, mas ela, de certa forma, perde a vivacidade que é característica da interação humana, ela perde essa espontaneidade. E o que mais nos preocupa é o que pode vir em cenários futuros não muito distantes, não é? Uhum. Eu fico pensando, né, acho que é importante a gente voltar um pouco, né, na história da internet e lembrar de onde ela surgiu, né? Qual foi a grande ideia em torno da internet para a gente entender se de fato ela morreu, se ela está ainda na CTI, se ela virou algo completamente diferente, quase como um zumbi, né? Se a gente puder usar essa figura de linguagem. Mas eu acho que é importante a gente voltar, dar um passo atrás, né? Inclusive para dizer para os nossos ouvintes que nós não somos conspiratórias, isso é importantíssimo, isso é uma reflexão que a gente está fazendo em cima de uma teoria que foi criada lá atrás. Mas é importante a gente voltar um pouco, né? Quando a internet foi pensada, vamos dizer assim, quando a internet foi disponibilizada para consumo, né? Porque, na verdade, a internet é um projeto década de 60, é um projeto que começou
uma cara mais militar, né? Mas a ideia, a ideia fundamental da internet, né, quando ela foi desenvolvida, era permitir que fluxos de dados fossem transportados de um local ao outro, né, sem a necessidade de uma base de dados fixa, né, física e fixa, para que justamente as comunicações, né, e esses dados não se perdessem, essas informações não se perdessem, né? Então, basicamente, a internet foi pensada como um grande instrumento para a movimentação de informação, uma grande ferramenta que permitia, né, que as pessoas se comunicassem e trocassem informações por meio da rede. A ideia inicial é essa. Na década de 90, né, com a internet ganhando um viés, né, uma forma mais publicizada, né, as pessoas podendo já acessar. A gente tem que lembrar que no Brasil, por exemplo, a internet ela começou a se popularizar na década de 90, início da década de 90, eu diria entre 90 e 94, que foi quando houve, né, a criação das redes aqui no país, redes de natureza, inclusive acadêmicas, né? Mas, enfim, então na década de 90, né, o grande debate em torno, né, da internet era que a internet seria uma grande praça pública, como você bem colocou, né? Seria um local onde as pessoas se encontrariam, as pessoas humanas, né, se encontrariam para trocar ideias, para trocar materiais, quase como se a gente estivesse realmente diante de uma antiga ágora mesmo, né? Mas agora uma ágora de tamanho universal, né? Você poderia realmente ter uma troca cultural com qualquer pessoa em qualquer parte do mundo. Então, era uma ideia bastante libertária, né? E era uma ideia, inclusive, né, de um espaço que era Democrática, né, Kate? ingovernável, Desculpa falar, mas assim, democrática também, né? democrática. Isso, Acesso fácil, interação fácil, né? e uma democracia até um pouco, né, se a gente puder usar esse termo, até um pouco radical, né, no sentido de que lá atrás, né, na década de 90, se pensava na internet como um local não governável, né? Na verdade, se pensava na internet como uma extraterritorialidade, com uma incapacidade de regulação sobre aquele espaço. Acho que mais do que uma incapacidade, né, mas uma falta de desejo das pessoas que utilizavam aquele espaço de uma é, inclusão do Estado ali regulando, né? Tanto que, à época, década de 90, o John Perry Barlow, ele fez, né, uma declaração do cyberspace, do ciberespaço, em que ele dizia: nós, né, que somos feitos de metal, afastamos o governo, nós não queremos vocês aqui nesse ambiente, basicamente dizendo que aquele espaço era um espaço libertário, né? Então, Uhum. quando você pensa, né, que o nascimento da internet vem, né, com essa carga toda de liberdade, né, das pessoas, do interesse das pessoas se comunicarem, trocarem ideias, informações, e aí você chega num momento em que hoje a gente tem esses dados estatísticos estarrecedores, né, de mais de 50% do tráfego já hoje na internet já ser gerado por robô, a gente tem uma verdadeira revolução no sentido da internet. Está morta? Acho que não, mas ela mudou a sua finalidade. Ela mudou a sua forma, né, é, de um instrumento como na comunicacional, perdão, para um local onde a gente está diante de grandes mercados, né, de marketing, de publicidade, publicidade para consumo propriamente, publicidade política, enfim. Então, não diria que está morta, eu diria que ela mudou a feição muito rapidamente, né? E morta ou não, o fato é que ela não tem a mesma vivacidade do que se imaginava a partir de um cenário de interação entre pessoas naturais, né? Ou Não. seja, ela vai se artificializando, ela vai tornando o ser humano mais passivo. Né, Sim. isso é muito preocupante, porque já seria preocupante se não houvesse o problema da desinformação, o problema das fake news e tantas questões que a gente já teve oportunidade de abordar aqui. Mas o que preocupa é que uma informação gerada por bots, por tecnologias,
a gente precisa ver quem é que está gerando essa informação, quem são os atores por trás, então, dessas tecnologias. Eu sempre Uhum. digo, né, eu acho que para mim esse é um raciocínio que cada vez se mostra mais claro. Muito do que a gente chama hoje de determinismo tecnológico é um determinismo econômico. Ou seja, a Ah, gente sem tem dúvida. grandes atores, né, que estão decidindo por nós e que estão, portanto, decidindo que informações e que conteúdos trafegarão na internet, chegarão a cada um de nós de maneira massiva, de maneira personalizada e etc. Isso é muito complicado, né, Caitlin? Porque Uhum. também já tivemos oportunidade de discutir aqui no podcast que a internet já vem gerando mais do que uma neutralização de hierarquias, uma inversão de hierarquias. O que eu quero dizer com isso? A partir do momento em que a gente iguala. Vamos imaginar, no caso de um assunto médico, um caso relacionado a uma pandemia, a opinião de um cientista ou médico, a opinião de um leigo e a opinião de um agente que está interessado em disseminar fake news, já é muito problemático. Aí a Sim, gente já discutiu aqui a tese da Letícia Cesarino, que não é nenhuma neutralidade ou neutralização de hierarquia, é uma inversão. Ou seja, sim. agentes poderosos conseguem já saber o maior engajamento de determinados conteúdos, se aproveitam dessas reações para fazer com que conteúdos periféricos acabem ocupando o centro do debate público. Então, isso é muito complicado, porque não é que apenas a gente vai ter um conteúdo gerado por máquinas, é que provavelmente esse conteúdo, se não houver uma atenção maior, ele vai ser um conteúdo que não necessariamente representará o melhor conteúdo, que não necessariamente representará a diversidade de opiniões, que não necessariamente se baseará nas fontes mais confiáveis ou não, e que em muitos casos estará a serviço, sim, de interesses econômicos, de interesses nocivos, como os relacionados às fake news. Então, para Uhum. além do conteúdo artificial, a gente pode estar diante de um cenário, e são fenômenos muito interrelacionados, em que a gente esteja diante de uma degradação de conteúdos cada vez maior. Gerar Uhum. informação de qualidade é sempre algo caro, a gente falou sobre isso já em vários outros episódios, e se a gente simplesmente não faz nada, a gente estará diante, ao meu ver, de um conteúdo inautêntico, de baixa qualidade, quando não falso, mentiroso, muitas vezes dolosamente veiculado ou difundido para manipular as pessoas, induzi-las em erro e tantas outras coisas. E isso é algo que realmente me preocupa muito. Uhum. Eu acho que uma coisa interessante, né? Tudo que você falou concordo plenamente, mas uma coisa que eu acho que é interessante é a tal da curadoria da informação, né? Sim. Porque assim, notícia falsa, desinformação, isso sempre existiu na humanidade, e a gente tinha, né? Vamos pensar nos jornais, nas mídias tradicionais, né? Nos jornais impressos, mal ou bem, a gente tem uma editoria, né, enfim, que cumpre uma finalidade na informação. Se a gente está falando de meios tradicionais e confiáveis, né, de divulgação de informação, essa curadoria ela serve minimamente para trazer para a sociedade pautas que são importantes para aquela sociedade. Pode acontecer, como já aconteceu, e a gente tem inúmeros exemplos disso ao longo da história do Brasil, né, de determinadas mídias tradicionais serem pautadas por interesses econômicos e políticos. Acontece o tempo todo. Acontece em processos legislativos, em processos eleitorais. Faz parte da natureza informacional. Acho que é isso, né? Só que, mal ou bem, um jornal, uma televisão, ela tem uma regulação importante no que diz respeito à sua atividade. E a curadoria da informação ali, ela pressupõe a existência de um agente humano que se propõe a fazer, pelo menos a gente espera que seja assim, né? Mas que se propõe a fazer uma investigação, escrever, buscar uma pauta, escrever uma reportagem, etc, etc. Quando a gente passa, né, para e por que que eu estou falando do passado, né? Porque eu acho, mais uma vez, né, a internet era uma coisa, passou a ser outra, a mídia era uma coisa, passou a ser outra. Quando a gente pensa, né, que hoje as pessoas
buscam informação por meio das plataformas, e notadamente das redes sociais, né, por uma série de motivos, né, a gente perde a capacidade que existia de uma certa maneira, né, de uma curadoria dessa informação. Ou seja, a informação ela não passa por um crivo, e mais uma vez, né, acho que aqui é importante, a gente já falou disso também em outros episódios, a gente não está falando de censura e a gente não está falando de controle de discurso. O que a gente está falando é de curadoria da informação. Então, se você está se a maioria das pessoas se informa por meio de plataformas que são remuneradas por conta da atenção e do engajamento, me parece evidente que o valor econômico dessa informação é relevante para essas plataformas. Quanto mais engajamento aquela informação traz, mais tempo a pessoa fica ali, mais dopamina é gerada na cabeça dessas pessoas, mais viciado você fica naquele local e mais você fica recebendo informações que não sofrem essa curadoria. Exato. Então, assim, eu acho que a grande, acho que a grande preocupação que me traz, né, essa ideia da nova internet é a incapacidade das pessoas de compreenderem, né, ou terem, na verdade, né, a informação de que aquele conteúdo ele é um conteúdo sintético, Exato. ele não é um conteúdo autêntico, não é um conteúdo dialógico. Uhum. O que é especialmente importante em algumas matérias, como, por exemplo, as questões eleitorais. Me interessa É. saber o que uma pessoa natural acha de um determinado candidato, quais são tendências de voto e etc. Mas se é um robô que não vota, então vejam, em Uhum. princípio, me parece que para esse tipo de debate, os robôs estão entrando aí tão somente para artificializar aquele debate público, quando não para induzir as pessoas em erro. E ainda há um ponto ainda mais delicado dessa equação, Caitlin. Durante muito tempo, eu imaginei que a grande questão a ser resolvida era a transparência, ou seja, a partir do momento que a gente informe as pessoas que aqueles conteúdos são gerados por inteligência artificial ou que elas estão interagindo com sistemas de IA, com robôs, elas saberão fazer as devidas calibrações, elas saberão utilizar o seu juízo crítico e, obviamente, não vão confiar irrestritamente nesse tipo de informação ou nesse tipo de interação. Será? Não, mas é esse o ponto onde eu quero chegar. Recentemente eu vi uma notícia de uma mulher que se apaixonou, uma mulher casada que se apaixonou pela inteligência artificial Por um generativa. avatar? Eu acho que não foi nem um avatar, eu acho que foi o chat GPT mesmo. A notícia dizia que ela pedia à inteligência artificial que agisse como um amante. Eu lembro até das características, né? Que ele era dominante, possessivo e protetor. Veja que combinação. E a partir daí, a inteligência artificial começou a responder, a interagir, seguindo esses comandos, e ela se apaixonou por isso. A gente olha de longe e tem uma dificuldade de entender esses fenômenos, mas a grande questão sabemos ainda muito pouco sobre a relação entre homens e máquinas. Então, parece que a transparência não resolverá todos os problemas, que É. mesmo que a gente assegure o que eu acho fundamental, talvez a gente tenha que pensar em outras formas para evitar que esses conteúdos artificiais, essas interações artificiais, muitas vezes explorando falhas de racionalidade, vulnerabilidade dos seres humanos, muitas vezes se utilizando até de vulnerabilidade, de fragilidade. Talvez aquele sistema conheça a pessoa melhor do que ela própria, ou que um Sem parceiro da dúvida. vida real saberia. Ao dizer Sem para dúvida. ela aquilo que ela gostaria de ouvir em tempo real, veja, essa é uma capacidade imensa que pode ser utilizada Uhum. tanto para o bem como para o mal. E aqui a gente está falando de manipulação digital. E me parece que então a gente abre uma nova fronteira de problemas. Só a transparência não resolveria. Uhum. Concordo plenamente com você. A transparência é uma primeira camada que eu acho que é indispensável. Concordo, indispensável.
indispensável. É a camada importante no sentido de que seja dada às pessoas que estão ali naquele ambiente o conhecimento de que aquela conversa não é entre iguais. Exato. Você não tá dialogando. O diálogo, acho que o diálogo ele implica necessariamente em duas pessoas humanas, né, trocando ideias, né? Então, se você está falando com uma máquina, né, com um chatbot, com uma inteligência artificial, com um chat GPT da vida, aquilo ali não é uma interação que a gente possa considerar como dialógica, Uhum. né? Eu não sei nem qual é o conceito disso para psicoterapia, para psicanálise e tal, mas enfim, eu acho que a gente não pode considerar essa interação como uma interação, enfim, válida, né, do ponto de vista, da humanidade. Então, a transparência é, para mim, indispensável, intransponível, necessária, obrigatória, mas e daí? Né? A partir do momento em que você está naquele ambiente, né, de uma plataforma, numa rede social, com a Uhum. dopamina a mil na cabeça e você recebendo conteúdos e conteúdos e conteúdos nos Reels, nos TikToks, né, Uhum. você passando o dedo para cima na tela, né, até que momento aquele, aqueles algoritmos de recomendação, eles não estão sendo, de fato, construídos pela máquina coletivamente, de uma forma coletiva, né, que não vai atingir só aquela pessoa consumidora Sim. específica, mas uma coletividade de pessoas, né? Até que Uhum. ponto aquilo não está sendo criado artificialmente para gerar necessidade de consumo, né? Sim. Por exemplo, né? A Pra questão manipular política nem se processos fala, eleitorais, é isso, é. Série de para coisas. manipular desejos mesmo, né? Sim. Desejos, né? Interesses, vontades de, né? Você cria uma vontade que é totalmente artificial, que foi criada artificialmente, que não foi dialogada, que não é orgânica, Sim. e que é criada com a única finalidade de te prender naquele lugar, né? Fazer você engajar e ficar preso naquele lugar e, em última instância, consumir. Acho que no final E das chega contas é num isso. ponto, Caitlin, que a gente não consegue nem mais saber o que é natural e orgânico, porque hoje a gente fala, não, 50% do fluxo comunicacional é sintético e 50% é realmente ainda o fluxo natural, que é intermediado por seres humanos. Mas veja, quantas e quantas estratégias e recursos vários agentes econômicos poderosos têm para influenciar o próprio debate público. Então, diante de uma determinada notícia que é favorável a um candidato de alguém ou contra, você tem 200 robôs comentando aquilo ali. Muitas vezes são esses robôs que vão puxar aí sim uma comunicação de seres humanos verdadeira, mas que, claro, Uhum. já se coloca num contexto de um grande incentivo e de processos psicológicos que envolvem comportamento coletivo, efeito manada e tantas Uhum. outras coisas. Você tem 200 pessoas que na sua frente já estão xingando um determinado candidato, certamente que você pode se sentir muito mais à vontade, muito mais legitimado a também abusar da sua liberdade de expressão e praticar uma série de ofensas. Ou seja, o grande problema que a gente tem visto hoje é que, para além daquele fluxo que é claramente inautêntico, esse fluxo inautêntico também tenta corromper o autêntico, a ponto Sim. de torná-lo inautêntico ainda quando ele seja protagonizado por seres humanos. Sim, porque lá no início ele já foi construído em cima, enfim, de uma artificialidade, né? O discurso Exatamente. é artificial desde o começo, né? Acho Exatamente. que, Ana, essa ideia aqui, vou te puxar uma pergunta para você. Essa ideia do conteúdo sintético, conteúdo autêntico, né? O que é criado pelo humano, o que é criado pela máquina. Se a gente pensar, né, dessa afirmação que 90% do conteúdo na internet vai ser gerado por inteligência artificial nos próximos anos, né, o que que isso significa para a gente que usa a internet como um mecanismo, como uma ferramenta de informação, né? Não estou falando aqui especificamente de um shopping center, né, de um local para adquirir, mas como uma ferramenta de informação, né? É, Você acha que nós, humanos, seremos espectadores da rede?
Eu acho que essa é uma grande possibilidade, até porque muitos psicólogos têm alertado para isso, né? Quanto mais a gente delega nossas capacidades cognitivas para as máquinas, menos a gente treina essas habilidades e menos a gente vai ter condições de, inclusive, ter pensamento crítico para julgar os conteúdos dessas máquinas, mesmo quando sabemos que claramente aquele conteúdo é gerado por inteligência artificial. Acho que já tivemos a oportunidade de falar sobre isso quando surgiram as inteligências artificiais generativas, que vários psicólogos, neurocientistas se manifestaram nesse sentido. Ou seja, olha, a partir do momento que eu não conseguir mais escrever um texto, será que eu vou ter Uhum. condições de fazer as perguntas corretas? Será que eu vou ter capacidade crítica De para interpretar mesmo. analisar o conteúdo, né, da Uhum. resposta? E é o que eles disseram, essa capacidade de escrever textos é provavelmente uma das principais características e habilidades dos seres humanos. Ou seja, Uhum. todos nós sabemos que essa capacidade comunicacional é um dos nossos grandes diferenciais em relação às outras espécies. Então, eu tenho muito medo de que, paralelamente a essa artificialização, nós nos tornemos muito mais do que espectadores, mas quase que fantoches, pessoas absolutamente passivas. Um pouco aquela Uhum. figura que o Harari fala do dataísmo, né? Então, daqui a pouco, a inteligência Uhum. artificial, ela dita tudo. Se eu quero saber se uma Uhum. coisa é certa ou errada, eu confio irrestritamente na resposta que aquele sistema de inteligência artificial me dá. Se eu vou tomar uma decisão na minha vida, se eu preciso escrever algo, na verdade, eu partirei também daquilo que esse sistema me dá. Se eu precisar de qualquer informação ou conhecimento, eu faço a pergunta e vou confiar irrestritamente naquela resposta, porque eu parto da premissa de que aquela resposta é a melhor possível, levando em consideração todos os dados. Então, o cenário, ao meu ver, ele é muito, muito complicado. E eu Uhum. tenho me preocupado muito com isso. Não é que eu não use inteligência artificial generativa, mas eu digo para você que eu evito, assim como eu sou daquelas que até hoje tenta fazer conta de cabeça, porque eu Uhum. sei que a matemática faz falta para o cérebro em vários aspectos, na verdade. Sim. Então, a partir do momento que a gente está delegando tudo para a máquina, a gente já não tem mais memória porque delega tudo hoje para o celular. Para que eu preciso ter memória se eu tenho, né, quase que uma extensão do meu corpo com todos os registros de telefones, endereços, compromissos, etc. Aí eu delego a capacidade de fazer conta para as calculadoras. Agora eu delego, eu não preciso estudar, porque a rigor eu tenho conhecimento pronto e mastigado quando eu precisar. Então eu não preciso mais memorizar, eu não preciso mais pensar, eu não preciso mais fazer a relação entre o conhecimento, que é algo que também envolve inúmeras capacidades cognitivas, está tudo ali prontinho e mastigado. Só Uhum. que nada segura a qualidade desse tipo de conteúdo, mas Uhum. tudo leva a crer que sim, ao confiar nesse conteúdo, merecidamente ou não, eu de alguma maneira atrofio o meu cérebro, de alguma maneira perco capacidades cognitivas, e quanto mais pessoas se envolverem nesses processos, mais esse cenário realmente de seres humanos totalmente espectadores se tornará um cenário provável. Não sei se eu estou sendo muito pessimista, queria também te ouvir. Não. Não, eu acho que pessimista não, né? Eu acho que é importante, assim, mais uma vez, falar, a gente não está sendo catastrofista aqui de jeito nenhum. A gente tá refletindo sobre uma possibilidade. Também não somos pitonisos aqui, mas estamos refletindo sobre uma possibilidade. E eu acho que, assim, a ideia do espectador da rede, né, acaba, com base no que você falou, é que a gente pode virar espectador com lobotomia, né? A gente vira pessoas absolutamente influenciadas, influenciáveis, espectadores no sentido de realmente esperar, né, a informação também, sem Uhum, buscar realizar uma análise ou uma crítica sobre o conteúdo que a gente recebe, né? Que é justamente o oposto do que se pretendia quando se pensou na uhum, internet, né? A uhum, própria Google, vamos fazer uma defesa original da Google, não hoje, mas vamos fazer uma defesa original da Google. A Google, quando ela foi pensada, né, quando o projeto Google surge, ele surge, na realidade, com
uma ideia bastante interessante, que era formar um index, né? Uhum, Como a gente tem o motor de busca da Google, depois, obviamente, né, outros produtos foram surgindo, né? Mas originalmente a Google era um motor de busca que tinha a pretensão de ser um index, o maior index de todos dos conteúdos da internet. Uma grande uhum, enciclopédia, na verdade, não uma enciclopédia, mas um grande sumário de uma grande enciclopédia, pegando todas as informações que estavam na rede. Isso é lindo. Isso é uma forma, hoje utópico, né? Mas é uma forma de você permitir a circulação de informações, você permite, né, acesso a conhecimento a qualquer pessoa que está na rede, né? uhum. Mas não deu lucro. E aí, não dando lucro, é que se criou a ideia dos anúncios e dos patrocínios, né? Mas isso é uma outra história que a gente já conversou, a gente pode voltar a conversar mais à frente. Mas por que que eu tô me referindo a Google especificamente, né? Porque é justamente as ideias, né? A ideia de uma internet livre, de uma internet que permite, né, a interação humana, ela é abandonada e realmente a gente vira espectador mesmo, ela é abandonada, acho eu, simplesmente por interesses comerciais e políticos ou geopolíticos que fazem com que as pessoas sejam levadas a um conhecimento ou a valores ou a informações que são absolutamente, não vou nem dizer que são inverídicas, não estou nem falando de fake news, mas são informações que são absolutamente dispensáveis, né? É É como se isso, a gente estivesse criando uma sociedade de pessoas que não pensam, não refletem. Estou me exatamente. incluindo nisso, tá, Ana? Não Não, todos estou. nós, assim, é um Todos exercício nós. permanente, né? Ah, E eu falo com os meus alunos, eu insisto muito. Hoje, a primeira aula do meu curso é dedicada também a mostrar alguns pontos relevantes do que eu chamaria de cidadania digital. E olha, o que fazer diante de um conteúdo na internet? Essa fonte é confiável ou não? Esse discurso tem coerência lógica? Tem acoplamento com os fatos? Ou seja, coisas que uma boa parte das pessoas não consegue fazer. Agora, até uhum, para saber se uma fonte é confiável ou não, eu preciso saber que fonte é essa. Eu preciso, em pois primeiro é. lugar, entender, né, que na internet não existe essa coisa, eu vi na internet. Não, quem falou? Qual é a Sim, procedência dessa informação, sim, né? Isso aí sim. é o mínimo. Se eu não tiver nem mesmo acesso a essa informação, as coisas ficam muito mais complicadas. Hoje a gente tem visto, inclusive, já que você falou dos motores de busca, que quando a gente vai fazer uma pesquisa, independentemente dos registros, a própria inteligência artificial dos motores de busca já nos dá uma resposta. Já completa a frase, né? Se diz, Exatamente. completa a sua intenção de pesquisa. É. Exatamente. O que pode, Uhum. naquele usuário mais preguiçoso ou apressado, dispensar até mesmo a etapa da busca. Então, pode acontecer que muito em breve, nem mesmo essa busca que a gente já viu, ela já seria extremamente problemática, porque eu não sei quais são os critérios que o Google usa para priorizar conteúdo, se aqueles conteúdos prioritários são realmente os mais importantes, e tantas outras coisas. Mas, veja, se a inteligência artificial já me dá uma resposta e eu confio de maneira, né, ampla naquilo ali, eu nem mesmo vou às fontes, quaisquer que seja a ordem ou o ranqueamento delas, então, de fato, eu fico completamente refém daquele tipo de resposta. A gente está numa crise de confiança? Ainda não, né? A gente está numa crise de confiança no sentido de que as pessoas confiam na máquina mais do que o humano, né? Essa Eu história do, né? É uhum, porque eu acho que essa é uma questão que a gente tem que se bater, que é o porquê que a gente confia na máquina. O por... Você eu sou faz uma desconfiada. pesquisa. Não, Eu sim. realmente, eu digo para você com pureza de alma, pode me chamar de apocalíptica, mas eu realmente, eu não sou das que confio mais. Eu sempre acho que tem alguma coisa por trás, que será Mas é que tem porque, algum Ana, interesse econômico, a que serve, estão querendo me manipular. é porque você é uma pesquisadora. Então acho que a alma do pesquisador é sempre desconfiar, né? Então a gente Depende, tá faz. cheio de pesquisador com altíssimo grau de otimismo aí, né?
A gente sabe. Mas, assim, de uma forma geral, quando a gente faz. Eu vou pegar o exemplo que você disse que você evita usar. Eu uso absolutamente todo dia o chat GPT. Eu acho fenomenal claro, evidentemente, eu uso como um exercício ético limitado ali para determinadas situações bastante restritas, né? Mas eu fico muito impressionado com a capacidade das pessoas de fazerem perguntas, realmente, né? Eu não pedir, por exemplo, um resumo de um texto, escrever um e-mail, uma receita de bolo, não isso, né? Mas fazerem perguntas específicas, principalmente na área de saúde, né? Tipo, olha, eu tô com uma dor de cabeça, uma tonteira e tal, chat GPT, o que que eu tenho, né? Que era o que a gente fazia no Dr. Google, né? Jogava ali as informações, aparecia o diagnóstico, né? Hoje, Sim. se você faz uma pergunta dessas para uma inteligência artificial, você corre o risco de ter um diagnóstico certo, né? Mas aí é que tá, não é médico, né? Então você, na verdade, não pode confiar, você tem que desconfiar. Mas as pessoas confiam e pegam aquilo como verdade. Então, eu acho que a gente tem, né, duas questões aqui diferentes, né? Uma é a questão da transparência, tem que haver uma transparência. Você está conversando com o chat PDF, ou chat GPT, desculpa, você está Gostei do conversando com chat uma PDF, amiga. o chat PDF é ótimo. Depois é uma super dica para os nossos ouvintes. Chat PDF é uma inteligência artificial que faz resumos de PDFs. Isso é ótimo. Obviamente, é um resumo resumitíssimo. Você tem que ler o texto para entender. Gente, pelo amor de Deus, a professora não está mandando vocês usarem isso nas aulas, não, hein? Mas a questão da confiança, eu acho que é a camada que vem logo depois da transparência, né? Você tem que dizer que você está. Tem que ser evidente para as pessoas que interagem na internet que aquela interação não é entre duas pessoas humanas. Isso é transparência. E Sim. a segunda é a informação sobre a necessária desconfiança sobre os resultados daquele sistema É. ou daquela interação, né? E o exemplo que você citou é muito interessante, porque quando a pessoa faz uma pergunta para um chat GPT, ela claramente sabe que não é uma pessoa que está respondendo aquilo ali. Então você vê que ali não é mais um problema de transparência, talvez seja um problema de transparência, porque normalmente os agentes que desenvolvem e disponibilizam essas tecnologias, eles não esclarecem aspectos que talvez fossem cruciais para que os usuários pudessem exercer seus direitos, né? Como é que é a Uhum. base de dados, como é que de fato eu processo esses dados e etc. Quais são as medidas que eu tomo para evitar deturpações, más utilizações, enviesamentos indevidos, conteúdos ilícitos e tantos outros, né? Mas pelo Uhum. menos ali fica claro, é uma máquina, é uma interação homem e máquina. E mesmo assim as pessoas confiam piamente, né? Então vamos sair dessa interação homem-máquina, tá? Que eu estou lá digitando, fazendo uma perguntinha para o motor de busca da Google. Vamos voltar para a questão que eu acho que é fundamental da interação. E eu vou usar a rede social mesmo, interação na rede social. Eu estou ali conversando com alguém ou interagindo os likes das redes sociais ou os conteúdos que aparecem nos meus Reels para eu ver, né? Essa questão, essa interação é que é a interação que é, eventualmente a gente não vai conseguir identificar como sendo sintética, né? Hum. Quem vai garantir que não existe ali uma interação que é humana mesmo, orgânica, e quem vai identificar que aquilo ali é sintético, que não é humano? Em outras palavras, Ana, eu vou jogar essa pergunta para você, que é a pergunta mais difícil que eu acho que a gente vai tentar responder hoje, que é a seguinte: é, o que que a gente pode fazer enquanto sociedade, né, e aí pensando do ponto de vista também do direito, né, para pensar numa regulação, na necessidade, né, ou na eventualidade de uma regulação das plataformas e da inteligência artificial. Porque esses dois conceitos, eu acho que estão claríssimos para todo mundo, né? Transparência, tem que haver transparência, a pessoa está interagindo com um robô. E confiança, ou desconfiança, né? Ou senso crítico, saber que aquele conteúdo
que você está interagindo com o robô pode ter sido construído para te influenciar politicamente, para te influenciar para uma compra, para te influenciar para o que quer que seja. Então, Uhum. esses dois fatores já estão ali. Mas a gente pode pensar, como é que a gente pode pensar esse debate de regulação? A gente tem que regular nesse nível de detalhe? O que que você acha? Olha, eu acho que regular em detalhe é perigoso, talvez não resolva e ainda crie mais problemas, mas eu acho que pensar em regular a arquitetura é muito importante. Aí, com medidas como transparência, acesso aos seus perfis, por que que Ana Frazão recebe determinados conteúdos e Caitlin Mulholland recebe outros tipos de conteúdo. Ou seja, a gente vai precisar realmente trabalhar até mesmo com alguns dos pressupostos dessa gestão informacional que é feita, né, que a gente sabe que também muito do potencial lesivo dessa distorção de fluxo informacional decorre dos conteúdos personalizados. Então, ao meu ver, Sim. para além de transparência, a gente vai precisar pensar também em talvez alguns limites a esses conteúdos personalizados ou uma maior clareza também em relação a esses conteúdos. Então, é transparência no sentido mais amplo do termo mesmo. Não é só para dizer se aquele conteúdo é gerado ou não por um IA, mas é para dizer Uhum. por que eu estou recebendo essa informação? Uhum. Fui classificado em um determinado perfil para o qual Pois é. esse tipo de informação supostamente é interessante, há interesses econômicos por trás dessa informação, que isso também é uma coisa importantíssima. Pode ser pessoa Sim. natural ou não, mas eu tenho o direito de saber se um determinado conteúdo é um conteúdo desinteressado ou se ele é um conteúdo que está sendo divulgado por interesses financeiros, seja porque está sendo impulsionado, seja porque tem publicidade, o que quer que seja, né? Uhum. Uhum. Então, É, é eu difícil, acho que mas eu aqui a acho gente tem. Desculpa, Ana, não, te querida, pode ir. interrompi. Não, acho que aqui a gente tem uma questão que é importante voltar, né? Que é o quanto que deve ser admitido, e aí, enfim, estou jogando isso no ar, né? Porque também não tem uma resposta. Mas o quanto deve ser permitido é a criação de contas que não estejam vinculadas especificamente a uma pessoa humana ou a uma pessoa jurídica ou a um ente qualquer, né? Que é aquele Então, velho debate, será que a gente tem que exigir que para a criação de uma conta em rede social ou um e-mail ou alguma coisa, a gente tenha atrelada ali uma identidade do mundo real, né? hum, E isso seria uma forma de permitir, ou pelo menos de reduzir, né, as chamadas contas inautênticas, os chamados conteúdos também robotizados, enfim. A hum, gente voltaria para um assunto que já estava meio enterrado, que era o controle do acesso à rede por pessoas que estejam legitimadas a estarem lá e que não são pessoas, né? Pessoas hum, físicas e pessoas jurídicas, né? Entes despersonalizados também, mas sim, então a gente vai ter que voltar a esse ponto, né? E talvez, mais, né? Talvez, né? talvez, Talvez. E talvez. mais, né? O conteúdo que é gerado, e esse é um problemão que vocês do direito econômico regulatório vão ter que resolver, minha amiga, que é o seguinte: o que fazer com a barreira, que eu já falei sobre isso algumas vezes, já falamos sobre isso, a carta super trunfo do segredo comercial empresarial de negócio. Porque Uhum. aí a gente tem, né? A gente está falando, não, eu quero saber por que que eu, nesse perfilamento do Instagram, por que que eu estou recebendo no meu Reels ou no meu feed aqueles determinados materiais e a Ana não está recebendo a mesma coisa que eu. O que que me tornou essa pessoa merecedora desse conteúdo, né? Qual é o grande argumento que se usa, Ana? Não pode, não posso O revelar. segredo hoje ele paira como se fosse uma proteção, né, para É, esses agentes, de maneira a isentá-los de qualquer prestação de contas, de qualquer responsabilidade.
Às vezes eu até me pergunto se a LGPD, tal como está estruturada, se hoje ela se destina mais a proteger direitos dos titulares ou agentes de tratamento, incluindo aí o segredo, já que é uma das competências principais, inclusive, da ANPD. E aqui é um mega Uhum. tema que talvez até justifique um episódio só para ele, né, Caitlin? Mas Ah, com tem certeza. uma novidade, hein? O livro da Maria Cristina Lindoso está saindo. Eu Que mandei a beleza. apresentação para ela ontem. A Maria Cristine é uma orientanda minha que defendeu recentemente uma tese de doutorado com esse tema. A professora Caitlin participou da banca e já fica Excelente a tema. dica, um temaço, e ela tenta realmente fazer algumas proposições, né, diante de um tema tão complexo, inclusive escalonando aí os níveis de segredo, dependendo da gravidade do tratamento. Enfim, acho que certamente a gente vai ter que entrar nessa discussão sob pena de não conseguirmos minimamente os graus de transparência que são necessários para um fluxo informacional que seja minimamente funcional. Transparência, confiança. O que mais que a gente regula aí, Ana? A gente vai retomar. Você acha que é possível, por exemplo, a gente já falou disso em vários episódios, né? Pensar numa relação entre um projeto de lei de regulação de inteligência artificial associado a um projeto de lei de liberdade, transparência e responsabilidade na internet, o famoso PL das fake news, né? Ou seja, quando se pensou no projeto de lei de liberdade, transparência e responsabilidade na internet, não se tinha em mente de verdade essas interferências, né, inautênticas geradas por inteligência artificial, né? Então, na realidade, a gente tem dois projetos de lei aí, um que está caminhando rápido, o outro que está meio parado, que é o chamado fake news, né? Mas que de alguma forma poderiam trazer algum tipo de solução para o que a gente está falando hoje da internet morta, a internet não mais como espaço da liberdade, mas a internet como um lugar privatizado por robôs, povoado por Minha robôs? amiga, eu tenho ficado muito descrente com as iniciativas de regulação de tecnologia, porque já é difícil sair a regulação e quando ela sai, ela não tem a efetividade necessária. Então, quer dizer, sobre vários aspectos, vários dos problemas que a gente está discutindo aqui já poderiam estar sendo encaminhados, estar sendo resolvidos se a gente estivesse aplicando a LGPD, se a gente estivesse aplicando o Sim, Código de Defesa do Consumidor. exato. Ali uma série de obrigações, mas é como se a gente, né, desconsiderasse por completo. Então, se a gente for parar para pensar, do ponto de vista de um pacote regulatório, vamos lá, vem Marco Civil de IA, vem também uma lei para regular o fluxo informacional na internet. São regulações importantes, necessárias? Talvez sim, mas a grande questão é, a gente já tem tanto que pode ser feito com regulações que já existem. E mesmo assim a gente não está conseguindo. Aí daqui a pouco vem Uhum. mais regulação, aí a gente começa a bater cabeça, o que é da NPD, o que é eventualmente da autoridade responsável pela IA, o que é do consumidor. Enfim, eu acho que está faltando compreensão e coragem para assumir esses problemas como realmente graves e para se pensar efetivamente nas soluções. E eu volto a um ponto, eu acho que a gente tem muito a fazer com o que já existe. É só a gente lembrar, a gente estava falando hoje, a gente recebe publicidade sem saber o que é publicidade. Sim, Algo manifestamente contrário ao CDC, com a defesa do consumidor. É óbvio, sim. a regra é clara, o consumidor precisa saber quando uma publicidade é publicidade. A pergunta é por que isso não é aplicável? Mistério. Uhum. A própria ideia, que é muito cara você, do dever de cuidado das plataformas, né? Exatamente. E tantas outras questões, dever de cuidado, boa-fé objetiva. Um dos principais deveres laterais que decorrem da boa-fé objetiva em qualquer tipo de contrato, mesmo num contrato simétrico, quanto mais num contrato assimétrico como é o de consumo. Aí você tem um CDC que diz que nenhum contrato de consumo pode colocar o consumidor em uma desvantagem exagerada e tantas outras regras. Então, sem prejuízo de achar que a gente precisa avançar
em pautas regulatórias. Eu me preocupo muito com a eficácia disso, principalmente quando a gente verifica uma espécie de inação generalizada. Eu não Uhum. sei se é um otimismo das pessoas, de acharem que está tudo muito bem, não verem os riscos. Eu não sei se decorre também, muitas vezes, dessa mentalidade, né, desse mindset que é difundido pelas plataformas, como se toda regulação que já existe não se aplicasse a elas, que também Uhum, é, né, uhum, um obstáculo a isso, uma falta, às vezes, de iniciativa das autoridades competentes, uhum. certa coragem institucional, enfim, mas fato é que a gente E, está numa situação delicada. e do ponto de vista dos usuários, né, desses sistemas todos, uma certa, de duas umas, ou um sentimento de que não adianta lutar contra, Sim. que as forças já venceram e que é o que se apresenta e estamos todos no mesmo barco, Uhum. ou realmente uma absoluta cegueira em relação aos males, né? Então, ou a gente está entregando os pontos e falando é muito difícil lutar contra, ou então é uma absoluta ignorância em relação aos efeitos, né? Qualquer dos cenários é muito Malignos. perigoso, mas agora, mais uma vez, eu vou defender o consumidor. A gente sabe disso, essa dimensão de proteção, ela precisa se dar coletivamente. O consumidor sozinho não tem como lutar contra isso. Ainda que ele É seja isso. educado, ainda que ele tenha condições, ou de fato a sociedade se mobiliza, a NPD, órgãos de defesa do consumidor, Ministério Público, enfim, ou se mobiliza para uma defesa coletiva desses direitos, ou realmente será inviável. Mas então, Ana, a internet está morta? Não, mas está com risco de morrer. Ou pelo menos morrer em termos dessa vivacidade que caracterizou talvez a sua origem, que caracterizou os seus primeiros anos de funcionamento, né? E Uhum. durante muito tempo a internet não foi incompatível com o nosso livre-arbítrio, ela não foi incompatível com uma série de valores fundamentais pelos quais a gente vem lutando há muito tempo. E pode acontecer que, morta ou não, ou viva por meio de zumbis e etc., ela passe a comprometer esses valores mais importantes para a gente. É isso aí, Ana. Bom, acho que a gente já teve bastante pano para manga aí para esse bate-papo inicial. A internet não está morta, está na CTI ainda, sendo mantida por robozinhos, né? Os médicos viraram robôs, não é isso? É isso. Bom, muito obrigada por ouvir o Direito Digital. Compartilhe esse episódio com seus amigos e familiares no WhatsApp, no Facebook e no Instagram. Vocês também podem ouvir nossos episódios nas plataformas de streaming ou no site www.podcastdireitodigital.com.br. Muito obrigada. Muito obrigada, até a próxima.